Olá a todos, vamos retornar nossas videoaulas sobre o Clarion. Queria hoje com vocês dar sequência ao assunto que nós vimos no último vídeo, que era sobre o thread. Eu fiz uma pequena explicação sobre como se podia usar os comandos posts usando variáveis de memória e passando informações de um procedimento para o outro através das threads, né? Que nada mais são do que áreas de memória. E esse vídeo de hoje seria a sequência. Na verdade, até me enganei no número aqui, não é o número 6, é a nossa aula número 7, né? Eu até vou corrigir aqui para que não haja nenhum problema, para vocês não se perderem. Vou corrigir rapidamente aqui, antes de dar sequência. Deixa eu ver aqui, tá normal, pronto, corrigido. Então, dica de hoje, nova classe para uso de threads, endereços de memória. Versões. Essa nova classe, basicamente, existe no Clarion 10, a partir do Clarion 10 que ela foi implementada. Então, é um novo recurso do Clarion 10. Para quem não tem, vale a pena se informar ou assistir esse vídeo, porque é muito interessante essa nova funcionalidade, certo? Nós vimos que com as versões anteriores se pode trabalhar com thread, não há problema algum, certo? Só que, claro, conforme as versões do software vão evoluindo, as tratativas se tornam mais fáceis, se tornam mais precisas, digamos assim, as intervenções de código, né? E essa nova classe que surgiu no Clarion 10 nos dá alguns apoios, alguns recursos que facilitam bastante o trabalho e o uso da técnica de programação através das threads, certo? Bom, eu criei uma aplicação simples, como sempre, né? Basicamente para mostrar a técnica para vocês, né? Essa nova classe, eu vou botar a aplicação para rodar aqui, só para mostrar que é um cadastro. Ó, cadastro de clientes. A princípio isso aqui não vai nos interessar muito. O que vai nos interessar vai ser essa parte da direita. Vai ser o que vai estar sendo executado enquanto eu estiver mexendo no lado esquerdo. Perfeito? Então, a nova classe, ela está, digamos, implementada na forma de um template de extensão. Basta vocês escolherem o procedimento que vocês têm interesse em trabalhar, certo? E vocês vão poder utilizar esse template de extensão aqui, ó, o Working Thread. Adiciona um Working Thread Object to the Procedure. Então, permite que eu agregue características para trabalhar com a thread, ou seja, para gerenciar ela, na verdade, né? A procedure que eu estou trabalhando. Nesse caso, pessoal, eu escolhi o browser e agreguei aqui a ele, ó, o mesmo template, a Working Thread. A única diferença que nós temos aqui é que eu nomeei o objeto original. Aqui tinha um outro nome, certo? Que eu não me lembro de cabeça, até a gente pode ver nesse outro aqui, ó. Extensão, adicionar, Working Thread. Ó, era Working Thread e algum número lá. Então, para não ficar esse número grande ou talvez desconexo na hora da programação, eu simplesmente só renomeei onde está você? Eu só renomeei o nome do objeto, certo? Botei aqui minha thread. Nas propriedades do template de extensão do gerenciador da thread, eu já posso criar algumas propriedades de apoio. Aqui tem um detalhe que vale a pena ser considerado. Veja que eu tenho três variáveis locais: Programs Thermometer, Programs User String e Local Lock Show Message. Essas três variáveis locais estão criadas aqui dentro. Local, aqui as três, ó. 1, 2, 3. Um é um byte, um string e outro byte, certo? É importante que se diga que tudo que vocês criarem aqui, na verdade, vai ser convertido em três tipos de variáveis. Explicando. Se eu criar o Local Show Message, aqui em cima mesmo já tem uma pequena explicação, ó. Por exemplo, se a variável LockName é acessada, olha como é que ela é, como fica o nome dela dentro da classe. Na verdade, vocês não vão ter a variável LockName, vai ter self.var LockName. Ele renomeia automaticamente a variável criada para que vocês possam acessá-la dentro das classes
e dos métodos que existem para o objeto, para o working thread, certo? Então, além de eu ter a lock name, vamos supor aqui, eu tenho a lock show message, né? Eu vou ter lock show message, que é a original, eu vou ter self var lock show message, que é a variável que eu vou poder passar informações dentro da classe, porque essa aqui não é visualizada dentro da classe. E eu tenho o terceiro tipo, que eu só substituiria, não aparece aqui, o var por temp, que são as variáveis temporárias, porque elas armazenam um valor momentâneo enquanto a thread está trabalhando, e a cada momento ela passa valor temporário para valor de tela, ou para a variável original. Certo? Então eu tenho a variável de dentro da classe, que são as var, as temporárias são as tmp, vocês vão enxergar daqui a pouco, e a original, que é a lock show message. Por quê? Porque dentro da classe ele pega um valor, atira para a temporária devolve para a variável original. Parece um pouco confuso, mas na prática vocês vão ver que é bem simples de usar. Certo? Então eu só preenchi aqui o nome do objeto e declarei 3 variáveis locais que eu preciso utilizar. Vou dar OK. E vamos ver o procedimento em si, certo? Então aqui basicamente eu incluí, pegando a parte simples, tá? Um botão que executa e um que cancela a thread. Qual a vantagem dessa nova classe? A vantagem é essa aqui, ó. Vou dar um embed. Aqui está o código associado. Então olha só, isso aqui já são métodos da classe. Então, ó, se não está iniciado, if not, inicia a thread. Certo? Então, se não está iniciado, o que eu faço? Inicio o processo. Ó. Então, se eu testo se ela não está iniciada, inicio o processo. Certo? Olha só. Isso que está associado a esse botão. Então, veja que eu já tenho um método que trata a execução da thread. Eu não vi o código que está associado a ela, só estou mostrando como ela é iniciada. Certo? E como é que eu cancelo? Em vez de eu ter que estar testando um timer, e se testar aquele timer se o botão for pressionado para cancelar, eu já tenho agora um método direto que cancela. Minha thread cancel process, então cancela. Certo? Então olha aqui, eu só vou executar antes de explicar, para vocês verem o início e o fim. Então, ó, cadastro clientes, eu vou executar a thread aqui, ó. Como é que eu sei que ela está executando? Porque eu coloquei aqui embaixo uma barra de progressão. Certo? Eu não mostrei para vocês como é que ela está operando ainda. Então, está executando, cancelou thread, ó. Thread cancelado. Encerrado, ó. Então, automaticamente já parou o processo. Então, veja que eu tenho métodos para iniciar e para cancelar aquela operação que eu mandei ser startada. Eu coloquei aqui em cima esse 2, é só o número da thread desse browser, para mostrar qual é o número que ele está usando. Perfeito? Então, eu vou sair aqui, ó. Eu vou passar a explicação seguinte. Aqui embaixo eu só coloquei um progress, que é um controle, né? Um progress bar. Mais abaixo eu tenho esse progress aqui. Aqui embaixo eu tenho um string, só para mostrar a variável de... as mensagens, perdão. Então aqui, ó. Progress user string, é uma variável local, está dentro dele. E esse aqui usa progress thermometer, que é outra variável local, né? São aquelas que eu havia mostrado anteriormente aqui, ó. Progress thermometer, que é o byte, é um número inteiro sequencial, né? E o lock show message, que é esse aqui, perdão, progress user string, que é esse aqui de baixo, ó, tá? Então esse é esse e esse é esse aqui. OK? Bom, então agora esse botão mostrar mensagem já é um botão mais elaborado, porque olha só, se não está iniciada a thread, ó, se o método não está iniciado, ele vai iniciar através do start process, certo? E eu posso, se a thread está iniciada e se o show message for true, eu posso fazer algumas tratativas, que é esse assign to class, ou seja, esse método é que vai fazer a transferência dos valores para a classe. Agora que vem os detalhes interessantes. Veja o seguinte. Eu vou clicar aqui nos embeds. No momento, pessoal, que eu uso esse objeto, automaticamente, olha que interessante aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui. Eu já tenho
o objeto chamado Working Thread Manager. Por quê? Porque eu estou usando o template de extensão da thread. E automaticamente ele mapeia quais são os métodos possíveis para mim utilizar. Então veja que eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5 métodos, certo? Do objeto Working Thread. A vantagem desses métodos é que eu tenho acesso a pontos cruciais dentro da thread. Eu posso monitorar, dizer exato o momento que eu quero parar, fazer com que os comandos sejam interrompidos, né? Então eu posso parar processos que rodam em paralelo. Então eu vou fechar isso aqui e vou mostrar os que eu estou usando, ó. Que são esses aqui, ó. Deixa eu expandir aqui, aí fica melhor. Certo? Então basicamente é assim, ó. Transfere valores da classe para os valores temporários, transfere transfere os valores para a classe e da classe, certo? Ou seja, do TMP para o TMP. Tá? Essa é a diferença. Do para. Atualiza o chamador. Nada mais é que atualizar os controles de tela. Ou seja, aqui ele só vai atualizar a barra de progressão. Então só dou um display no controle de tela que recebe o valor para mostrar que a thread está sendo atualizada. Eu tenho um método para saber quando ela foi finalizada. Então aqui, ó, when process finish. Quando terminou, eu botei uma mensagem, thread encerrada. Então eu sei exatamente o ponto de término da thread. Assim como eu sei exatamente o ponto de processamento, que é esse aqui, ó, o working thread process. Eu posso declarar variáveis locais, certo? E aqui efetivamente vai o que faz a minha thread. Aí é um código, certo? Eu não vou explicar na minúcia o meu código, só porque o que interessa para vocês é saber aonde inicia e quais os métodos eu posso usar para monitorar essa thread. Então aqui, ó, que eu havia comentado, ó, da classe para o temporário, certo? Então, o que são esses valores temporários? São aqueles valores momentâneos que estão sendo processados à medida que a thread vai avançando. Então eu pego aquele valor temporário e atiro inicialmente para as variáveis locais. Certo? Ó, é o que eu falei, ó, todas as variáveis locais vão ter TMP ou var. TMP são os temporários. Então ele pegou os valores temporários e atirou para o valor real de tela. Certo? Depois ele faz o contrário, que é a ida e a volta, né? Pega os valores que estão no temporário e, perdão, que estão na variável, aqui à direita, perdão, né? E atira para o temporário, para ele ter o último valor processado. Esse aqui só dá um display na barra de progressão e no string, né, que vai mostrar running 1%, 2%, 3%. Então aqui é o método que atualiza quem está chamando. Quando finalizar, dá essa mensagenzinha. Então vejo que aqui eu só tirei do temporário para variável e da variável para o temporário. Tá? Nada além disso. E aqui que efetivamente é o código. Tem duas variáveis de auxílio. E aqui foi o código. Esse código basicamente pega o tempo, né, o último tempo. Esse método lê da classe os valores temporários, né, e atualiza momentaneamente. Ó. Veja que eu comentei que dentro da classe aquelas variáveis locais têm a palavra var. Então todas as variáveis locais, embora apareça outro nome, são essas aqui, ó. Progress user string, progress thermometer, né, são aquelas duas lá. Estão sendo inicializadas. O meu processamento, esse working thread process, na verdade é um grande looping, ó pessoal. Ó, aqui está o loop, eu coloquei, tá? E aqui finaliza. Então, ele está sempre passando ali, ó. Se em algum momento for cancelado, como se você apertasse no botão Cancelled, ele daria um break e ficaria fora. O próximo passo seria o quê? Saber se ela foi cancelada dessa mensagem, thread cancelada. Se não, thread cancelada e dá o número da thread. Certo? São duas formas de encerrar. Então olha aqui, ó. Inicializou as variáveis, testa se a variável show message é verdadeira, né? Ou seja, ele mandou interromper ou não. Os valores que vão aparecer quando ela é pausada, quando ela é cancelada e enquanto ela está rodando. E esse outro comandinho aqui, ó, if clock,
só me dá o tempo para atualização a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, a minha barra de progressão vai aumentar. Por que isso? Porque se você deixa essa barra de progressão sendo atualizada segundo a segundo, certo? Existe uma perda de performance, porque não se esqueçam que ele tem que rodar a thread paralela e a cada 1 segundo atualizar a tela a tela chamadora, né? Que muitas vezes pode roubar tempo de processamento, certo? Então aqui é optado por atualização a cada 5 segundos. Então a cada 5 segundos o Progress Thermometer recebe 1, né? E vai incrementar na tela 1%, 2%, 3% e assim sucessivamente. Quando chegar em mais de 100, ele cai fora. Ou seja, na verdade ele nem vai cair fora, ele vai fazer de novo o mesmo processo. Tá? Eu não dei um break aqui para ele cair fora. Perfeito? Então eu vou voltar a fazer outro loop de 100%. Desculpa. Certo? E aqui estão os métodos que pegam. Eu deixei mapeado aqui, ó. Pega da variável, ó, e manda para o TMP. Update color, o que ele faz? Pega o temporário, ativa para a variável. Quando eu falo variável, é essa var que está aqui dentro, certo? E devolve para a variável original. Não se esqueçam, o lock show message tem tmp, var e ela propriamente dita que é o local. Então, esse método pegou da variável e mandou para o temporário. O atualiza o chamador, pega o temporário, atira para a variável, que é o valor que está dentro da classe, e manda de volta para o local, que é a variável original. Aqui, ó, variável para o temporário, temporário para a variável para o local, certo? Por que tem duas vezes? Conforme a resposta que ele deu, né? Se o message está marcado, se é não, se o botão é sim, certo? Então, na prática, olha o que acontece. Eu tenho duas formas de iniciar o processo. Eu posso iniciar por executa simples. Aqui eu não estou entrando naquele código grande, tá? Estou só mandando executar a thread e vai fazer o que está lá dentro. Então, ó, a cada 5 segundos esse meu controle é atualizado. E aqui está rodando o processo. Ó. Se eu entrar aqui dentro, ó, vejam que não tem nada sendo... Estou executando aqui e continuo rodando a thread. Agora, se eu abrir uma outra thread aqui, ó, que é a que está momentaneamente em cima da tela, certo? Lá embaixo parece que está cancelado, né? Vou dar um cancela aqui, ó. Ó, ele reatualiza. Ó, vou dar um change. Deixa eu diminuir isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver que está você. Close. Aqui, ó. Thread cancelado, ok. Deixa eu só ver se eu consigo botar esse meu controle mais para a direita. Espera aí. Deixa eu fazer diferente aqui. Daí vocês podem ver a qualquer momento. Aí. Então, ó, executou. Eu vou pegar aqui o manual alterar. Olha lá, ó. Então, parece que está parada, mas internamente ela segue trabalhando. É que essa outra procedimento está com a thread sendo executada primeiro. Então, se eu der um cancel, ó, vendo lá, 17, então significa que ele não parou. Esse mostra message é aquele, ó, vou parar aqui, ó. Isso é uma das grandes vantagens de ter essa classe. Eu posso ter gerência sobre a thread sendo executada. Então eu posso interromper e posso voltar a executá-la. Podia ser um procedimento de backup, por exemplo. Deseja interromper? Não. Então vai seguir operando onde ele parou. Deseja interromper? Sim. Ó. Então vai dar um break lá naquele loop. Ó. Thread cancelada número 3. Ó. Vou dar OK. Cancelou. Tá vendo? Então, aquele código que nós estamos visualizando, cadê ele? Aqui, que é onde é processada a thread. Aquele if aqui, ó, basicamente sobre aquela mensagem. Se for ó, deseja interromper a thread, não e sim. O que ele faz cada um? Então, basicamente, o código da minha thread pega os valores temporários, atira na variável.
da variável para o temporário e por fim ele atira para a variável local, né? E aqui quando eu uso o método update caller, esse aqui, eu estou só atualizando a tela inicial que chamou. Aí lá se você tem alguma variável que recebe o valor como uma barra de progressão ou um texto ou um string que precisa ser atualizado, eu preciso chamar esse método aqui, ó. Então, todos esses métodos são disponibilizados no momento que você utiliza esse templatezinho aqui, ó, de extensão, certo? Então é um template muito útil e que pode auxiliar muito vocês na programação. Tá? Espero ter ajudado. Era mais uma complementação do último vídeo, certo? Então, ficamos por aqui e vamos aguardar até o próximo vídeo, tá? Muito obrigado a vocês. Um abraço.